Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Result Responde. Vamos lá. O Eduardo, aqui ele é novo no canal, ele abusou. Ele fez 5 perguntas, mas eu vou dividir essas perguntas dele. É que são todas muito boas aqui, eu gostei dela, mas eu vou dividir em 2 blocos. Vou responder uma parte hoje e outra na semana que vem. Professor Paulo, estou assistindo aos seus maravilhosos vídeos e talvez as perguntas aqui que confecciono já foram respondidas, mas tenha um pouco de paciência com seus novos seguidores, pois a sede de conhecimento rápido é mais forte. Assim, se possível, for incluir na sua lista de respostas, agradeço profundamente a primeira vez que eu faço. A primeira delas, ocorreram 2 encontros com o nosso imperador Dom Pedro II e a Rainha Vitória em junho de 1871. Na verdade, o Dom Pedro II ele se encontra com a Rainha Vitória depois outras vezes. Realmente não há nenhum registro fotográfico desses encontros, pois não encontrei nada, exceto gravuras. Pois é, eu procurei, viu? Porque eu também achei que talvez tivesse alguma coisa, mas eu nunca encontrei absolutamente nada. Isso não significa que não existe, né? Isso, de repente, pode ter, sei lá, em Windsor, não sei, em Buckingham, um arquivo da rainha, não, acho que o arquivo da rainha em Windsor, aonde pode estar lá, sem menção de quem seja, né? Ia ser interessante, já pensou achar uma foto da Rainha Vitória com o Dom Pedro II, mas não há notícia de que isso tenha sido feito. Não há notícia. Até porque nenhuma das recepções, né, dos encontros deles foi uma coisa assim, oficial, foi uma coisa mais íntima, mais familiar mesmo, os encontros. Há alguma lista oficial, ou o professor poderia nos passar, de encontros de Dom Pedro II junto a grandes personagens históricas mundiais de seu tempo, escritores, cientistas, arqueólogos, exploradores, etc. Então, na minha biografia sobre Dom Pedro II, é impossível esgotar o assunto. É uma coisa assim, ele fala com Deus e o mundo, esse cara. Quem ele não encontrou, ele se correspondia. Então, Camille Flammarion, o Richard Wagner, o compositor Richard Wagner, o Mistral, o escritor Mistral na França, o Victor Hugo na França, o cara que agora me esqueci agora, ele foi o que achou Troia. Esqueci, Heinrich Heinz. Acho que é ele, que ele é o descobridor da cidade de Troia. Ele não só conheceu o cara, como visitou várias ruínas na Grécia com ele. Né? E ele adorava, ciência era com ele, né? Pasteur, é tanta. Ele tenta. Até o Walter Scott, ser o Walter Scott, ele tenta ir atrás, mas o cara já tinha morrido. Todo lugar que ele vai, todo lugar que ele tinha uma sede de conhecimento assim absurda, ele queria saber tudo e conhecer todo mundo. Então é uma coisa muito grande. Eu não tenho uma lista de pessoas, mas no livro, na biografia do Dom Pedro II, eu falo muito dos encontros que ele teve com várias pessoas. Viollet Leduc, que é o cara que começa com a ideia de preservacionismo, de patrimônio histórico e tal, ele acompanha o Viollet Leduc. O Viollet Leduc faz um tour pela Notre Dame com ele, mostrando algumas coisas que ele tinha refeito, que estavam caindo. Então é infindável os interesses do Dom Pedro II e da quantidade de pessoas com que ele se relacionou e tudo mais. As suas outras perguntas vão para o outro Result Responde. Radar Druid. Nobre professor, a princesa Isabel foi apelidada ou chamada de a Redentora quando foi que ela ganhou este apelido? Foi em vida ou pós-morte? Então, lembra-se da história da Guarda Negra, né? Da Guarda Negra, que está aqui nesse vídeo aqui, que eu estou apontando aqui para cima, que tem o link. Então, a Guarda Negra era a Guarda Negra da Redentora. O José do Patrocínio é que deu a ela esse apelido, né? Isso logo após o 13 de maio. Então já era uma questão dessa criação dela no imaginário
do Brasil de ter sido a redentora dos escravos, e isso dado a ela por um jornalista negro, né? Então havia um peso aí nesse título que vai ser sempre lembrado, até pelo Dom Pedro II e tal. Inclusive quando eles estão no exílio, ele dá os parabéns à filha pela a redentora dos escravos do Brasil e tal. De Melo. Paulo, há tempos venho te perguntando o que Dom Pedro II fez na minha cidade de Porto Alegre em suas visitas. Há relatos dizendo que ele veio 3 vezes à capital gaúcha e dizem que a princesa Isabel já visitou o mercado público. Grande abraço e sucesso. Olha, a princesa Isabel ela rodou bem aí o sul, ela foi até Pelotas. Porto Alegre, o Dom Pedro II, ele visita o Rio Grande do Sul logo assim, ele acabou de ser coroado, ele vai fazer um tour pelo sul do Brasil. Então ele vai para Santa Catarina, para o Rio Grande, para a província do Rio Grande do Sul. Depois ele sobe de novo, vai para São Paulo e tal. Mas ele faz muita coisa no sul. Ele vai até a fronteira quase. E depois ele volta, entra para os Pampas. A primeira vez que ele come churrasco na vida foi com o Duque de Caxias nos Pampas. Eu conto tudo isso na biografia do Dom Pedro II, tá? De cabeça não vou lembrar tudo. Mas ele fica durante muito tempo ele passa o aniversário dele, logo após a coroação, ele passa o aniversário dele em Porto Alegre, é feita uma grande festa, uma festa gigantesca em Porto Alegre. Eles compram um terreno num morro que tem onde é as antenas de transmissão, que agora me sumiu o nome desse morro, e a dona Teresa Cristina cria um asilo, e eles passam por todo o Rio Grande do Sul, por todas as cidades que eles passam, eles vão pedindo doação para esse asilo de meninas que a dona Teresa Cristina monta aí em Porto Alegre. E nessa festa ele é apresentado a várias pessoas assim do Rio Grande do Sul, inclusive ao irmão mais velho da Marquesa de Santos, o Visconde de Castro. E ele dança uma música com a filha do Visconde de Castro, sobrinha da Marquesa de Santos. Então, eu conto tudo isso e muito mais, inclusive assim, a decepção geral que foi ele chegar sem trajes majestades. Achavam que ia encontrar um imperador do Brasil, né? E de repente o cara parece Poncho, né? Em Porto Alegre, na região. É bem divertida essa história. Elide Lima. Você nunca respondeu uma pergunta que eu fiz ao Drama. Já vi todos os seus vídeos. Uau! Eu nem me lembro mais qual era a pergunta. Ok, ela inventou uma então depois. Resulte responde. Violência doméstica no Império era comum? Tinha punição? Era comum, na época, os homens baterem em suas mulheres? A sociedade em geral achava correta essa atitude? Então, ela está falando exatamente quando? No Império. Pois é. Não devia ser normal, né? Mas as pessoas achavam ainda, era uma coisa assim que vinha lá das ordenações filipinas, lá da época da junção, né? De Portugal com a Espanha, da União Ibérica, que vai influenciar também aqui no Brasil. Então aí vem as ordenações filipinas. Então desde a época do Brasil colônia, tinha essa questão que o homem podia bater na mulher. Em caso de traição, ele podia matar a mulher. E era assim, ok, né? Então você podia também educar a sua mulher batendo nela, desde que, claro, você não a alejasse, não a matasse no processo, etc. Então é uma situação bem complicada aí. E isso ainda na época do Segundo Reinado não era uma coisa não aceita, era uma coisa aceita, né? E o homem exercia o poder sobre a mulher. Isso eu falo no meu livro Mulheres do Brasil. Daqui atrás, aqui, Mulheres do Brasil, isso eu não contar. Aqui eu conto sobre essa história a respeito de como que era essa relação do domínio do homem sobre a mulher e da questão dos espancamentos, qual era o limite e tudo mais. Então, infelizmente, era uma coisa normal. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.